Hoje eu vou te ensinar como calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Oi, eu sou o professor Lindomar e trago conteúdo de matemática para vocês ampliarem o seu conhecimento. Vou te mostrar passo a passo as regras para se calcular os determinantes de matrizes quadradas. Vem comigo. É muito fácil. O determinante de uma matriz quadrada é simplesmente um número que nós associamos à matriz seguindo algumas regras. A primeira das regras que eu vou apresentar para vocês é a regra para calcular o determinante de uma matriz de ordem 1. Para calcular o determinante de uma matriz de ordem 1, simplesmente é o próprio número que aparece. Já que a matriz ela tem ordem 1, ela só apresenta um número. Então, o determinante da matriz A aqui vai ser igual ao próprio número que aparece na matriz, certo? Porque ela é uma matriz de ordem 1 por 1 e só tem um elemento. Então, essa é a regra. No caso, mais um exemplo aqui, o determinante da matriz B vai ser igual a menos 1. Essa é a regra. Próxima regra. Como calcular o determinante de uma matriz de ordem 2? Essa matriz ela é uma matriz quadrada de ordem 2. A regra é a seguinte: você vai multiplicar os elementos que estão na diagonal principal e depois você multiplica os elementos que estão na diagonal secundária e subtrai esses valores na seguinte ordem. Então, o determinante dessa matriz vai ser igual a 2 vezes 8, 16, menos, a regrinha diz que é menos, 5 vezes 3, 15. Então, o determinante dessa matriz A, 16 menos 15, igual a 1. Certo? Então, nós associamos 1 para representar essa matriz A aqui, de acordo com as regras. E apresento para vocês também a terceira regra. E essa terceira regra é chamada regra de Sarri. Sarri foi o matemático, é o sobrenome do matemático quem aplicou primeiro essa regra aqui. Essa regra eu peço a vocês que tenham bastante atenção, porque ela tem vários passos, tá? E o primeiro passo para você resolver o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3 é repetir a primeira e a segunda coluna na frente da matriz para facilitar o processo. Então, repetindo a primeira coluna, 3, 5, 2. Repetindo a segunda coluna, 2, 0 e menos 3. Nós só repetimos a primeira e a segunda coluna. E aí nós vamos agora fazer como o próximo passo. Próximo passo, nós vamos identificar a diagonal principal, certo? E vamos multiplicar esses elementos dessa diagonal principal. Então, vou fazer aqui, já aplicando a regra, o determinante da matriz A vai ser igual a 3 vezes 0 vezes 1, 0. Observa que tem mais diagonais paralelas a essa diagonal principal. Então, enquanto tiver diagonais com 3 elementos, eu vou multiplicando e anotando os resultados. Então, nesse caso, vai ficar assim, ó, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2, 16 positivo. E ainda tem mais uma diagonal aqui paralela à diagonal principal. Menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 5 vezes 3 dá mais 15. Mais 15. Como não tem mais diagonais com 3 elementos paralelas à diagonal principal, a gente vai aplicar um procedimento parecido com o da segunda ordem, que é colocar o menos, e nesse caso aqui a gente vai abrir o parêntese. Eu vou colocar aqui de uma outra cor para facilitar para vocês a identificação dos elementos da diagonal secundária. Então nós temos aqui, ó, menos 1, 0 e 2, que vai dar 0. Vou observar também a existência de elementos compondo diagonais paralelas à diagonais secundária. Então eu tenho aqui mais uma, então vai ficar 3 vezes 4, 12. 12 vezes menos 3, menos 36, anoto aqui. E observe que tem mais uma diagonal aqui, paralela à diagonal secundária, formando por 2 vezes 5, 10, 10 vezes 1 é igual a 10. Finalizo aqui, e aí eu tenho agora que juntar o que for possível, tá? Então, o determinante dessa matriz A vai ser igual a 0 com mais 16 com mais 15, igual a 31, menos
Menos 36 com mais 10 vai ser igual a menos 26. Então, vou fazer o jogo de sinal ali, tá? Tá precisando fazer o jogo de sinal, então eu tenho dois sinais juntos, menos com menos dá mais, certo? Mais 26. Então, o determinante dessa matriz A, ela vai ser igual a 31 com mais 26, 57, ok? E aí vocês devem perguntar assim, aí professor, aplicamos as regrinhas, é só isso? Calma, nós temos ainda, não finalizamos, nós temos ainda mais coisas. Mas se você gostou, se você está gostando, se você está aprendendo, deixa seu like aí, comenta lá. Se você está gostando, não deixa de apoiar o canal aí, tá? Na sequência, eu vou resolver aqui uma equação, tá? Apresentando aqui mais exemplos para vocês, onde diz o seguinte, ó, calcule a equação. Quando aparece duas barrinhas assim, é para indicar que é o determinante que você tem que usar aqui, tá? Essa é o determinante dessa matriz aqui, ó. Então, essa matriz tem ordem 2, então nós vamos usar a regra 2, né? A regra da segunda ordem, que é 2 vezes x, 2x, menos 4 vezes 1 igual a 4. Esse determinante aqui tem que ser igual a 3x menos 5, porque a equação está dizendo isso. Então agora eu vou agrupar aqui no primeiro membro que tem x, no segundo membro que não tem x. Então vai ficar 2x menos 3x igual a menos 5 com mais 4. Lembrando que quando a gente troca o número de membro numa equação, a gente altera o sinal dele. Se é negativo fica positivo, se é positivo fica negativo, né? E se está multiplicando, a gente passa dividindo, se está dividindo, a gente passa multiplicando. Lembra dessas regrinhas aí. 2x menos 3x dá menos x, menos 5 com mais 4 é igual a menos 1. Como eu não quero saber o valor de menos x, eu multiplico tudo por menos 1 e encontro o valor procurado, que é x igual a 1, que soluciona essa igualdade aqui. E, por último, eu tenho aqui mais um exemplo, e nesse caso está dizendo o seguinte: para que o determinante da matriz 1 mais A menos 1, 3 e 1 menos A, nesse caso aqui também é uma matriz de ordem 2 quadrada, seja nulo, qual é o valor de A que deve assumir? Qual o valor que A deve assumir? Deve ser quanto esse valor de A? Então, o determinante, como é que a gente calcula o determinante de uma matriz de ordem 2? A gente multiplica os elementos que estão na diagonal principal, então vai ficar 1 mais A, que multiplica 1 menos A, menos, e vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária. Então vai ser igual ali a menos 3. Como fala que esse determinante tem que ser nulo, então nós igualamos a zero. E vamos resolver as operações aqui, ó. 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes menos A é igual a menos A vezes 1 é mais A vezes menos A elevado ao quadrado. Menos com menos dá mais 3 igual a zero. Eu vou organizar isso daqui, ó. Vai ficar assim, menos A com mais A vai zerar. Então vai ficar menos A ao quadrado com mais 4 igual a zero. Vou isolar o A ao quadrado, então vai ficar menos A ao quadrado igual a menos 4. Como o valor de A é negativo, eu vou multiplicar tudo por menos 1 e vou obter aqui que o valor de A ao quadrado tem que ser igual a 4. Sabendo que o valor de A ao quadrado tem que ser igual a 4, então o valor de A tem que ser igual à raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 tanto pode ser 2 positivo, como poderá ser também 2 negativo. Pronto, pessoal. Agora já posso considerar vocês que já aprenderam a resolver antes de matrizes de ordem 1, 2 e 3. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.